Gente, boa tarde. Recebi esse convite, né, com muito prazer, para ministrar essa palestra aqui sobre a Instrução Normativa número 5, 2017, do Ministério do Planejamento, né? O problema é que me deram só 1 hora para falar, né? Então eu vou tentar falar tudo que eu tenho aqui em 1 hora, né? Porque, além disso, pediram também para eu falar sobre o instrumento de medição de resultado, né, o IMR, que era o antigo Acordo de Nível de Serviço, previsto na IN 2, 2008, e agora na IN 5, 2017, como IMR, né? Então, primeiramente, eu gosto sempre de começar aqui as apresentações, os cursos, com essa tirinha aqui, só para mostrar a importância, né, do que vocês estão fazendo aqui agora, né? De se capacitar, que é uma capacitação, né? De treinar o pessoal para melhor desempenhar as suas funções, né? E isso é uma coisa que o TCU, inclusive, vem insistindo muito ultimamente na capacitação do pessoal, especificamente, notadamente, na área que eu trabalho, na área de licitações e de contratações, né? E também relacionado a isso, fiscalização de contrato também, por exemplo, né? Então, é uma coisa que o TCU vem sempre insistindo na necessidade da atualização, da capacitação de todos os servidores que trabalham com isso, né? E aí vamos contextualizar aqui o que é a Instrução Normativa número 5, 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. É uma instrução normativa que veio regulamentar a prestação de serviços, como diz aqui no preâmbulo ali da instrução normativa, que ela dispõe sobre regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Então, primeiramente, ela trata sobre serviços. Então, ela, a princípio, não se aplica à aquisição de bens, não se aplica a obras, né? E não se aplicaria também a serviços de tecnologia da informação, serviços de TI, porque existe uma instrução normativa específica para isso daí, que é atualmente a IN 4 de 2014, de TI. Então, quaisquer outros serviços estariam abrangidos por essa instrução normativa. E abrange a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Porém, aqui no âmbito do Distrito Federal, foi normatizado aqui por um decreto do governador do Distrito Federal, que vai se aplicar a IN 5, às contratações de serviços no âmbito do Distrito Federal, tá? Agora, mesmo que não houvesse este decreto, eu sempre recomendo em cursos que você conheça a IN 5, porque ela serve como orientação, né, como recomendação, porque a IN 5 ela foi construída com base em entendimentos reiterados do TCU, da AGU e do próprio Ministério do Planejamento. Então, a instrução normativa que, mesmo que você não seja obrigado a utilizar, assim como nós lá no TCU não somos obrigados a utilizar a IN 5, mas nós utilizamos como referência, como orientação, porque é fruto das melhores práticas de contratação de serviços, tá certo? Mas no âmbito do Distrito Federal foi normatizado isso daí, né? Que obrigatoriamente os órgãos do Distrito Federal têm que seguir a IN 5, tá? E o decreto é praticamente só isso aí, né? Diz que vai seguir a IN 5, né? Então tem que conhecer a IN 5, os órgãos do DF, para poderem aplicar a IN 5 nas suas contratações de serviços, tá certo? E aí vamos ver aqui alguns antecedentes normativos da IN 5. Ela veio regulamentar esse decreto 2271 de 97, decreto federal 2271, que trata sobre a terceirização de serviços. É um decreto muito importante porque ele criou a figura da repactuação, por exemplo, como instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, criou a figura do plano de trabalho nas contratações de serviços. Então, a instrução normativa, primeiramente, como a gente vai ver aqui, a IN 1897, do antigo MARI, que veio regulamentar o decreto 2271. Depois foi substituída pela IN 2 de 2008, da então SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
E aí, nesse meio do caminho aí, nós temos as INs aqui que tratam de contratação de serviços de TI, de tecnologia da informação, que coincidentemente são todas 4, tá? É a IN 4 2008, de 2010 e 2014. E é importante isso aqui, contextualizar isso, porque a IN 5 de 2017, ela veio muito baseada na IN 4 de 2014, que é a IN atual para serviços de tecnologia da informação. Porque era uma instrução normativa que era considerada mais avançada, mais moderna do que a IN 2 de 2008. Tá? Além disso, nós temos também aqui o acórdão do TCU do plenário 1214 de 2013, né, muito importante também nesse contexto aqui. O que foi esse acórdão 1214 de 2013? Eu gosto de falar sobre ele porque nós lá no TCU aplicamos as recomendações do Acórdão 1214 de 2013 desde 2010. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. A gente usa desde 2010 tudo que está lá no Acórdão 1214 de 2013. Porque como é que surgiu esse acórdão? Primeiramente, foi observado que isso surgiu lá dentro da administração do TCU. Foi observado que estavam tendo muitos contratos rescindidos unilateralmente, porque as empresas não conseguiam chegar ao término da contratação. Por problemas, elas quebravam, iam à falência, não conseguiam pagar os funcionários. Então, a administração tinha que rescindir esses contratos, né? E aí foi criado um grupo de trabalho dentro do TCU, que depois foi ampliado com participação da CGU, do Ministério Público e outros órgãos, para propor soluções para esses problemas, para melhorar as contratações na administração pública federal. Tá? E esse grupo de trabalho, ele concluiu seus trabalhos em 2010, propondo uma série de sugestões, de propostas, de recomendações e de exigências nas licitações, coisas que hoje estão na IN 5 2017, e foram incluídas na IN 2 2008, à época também, mas que hoje estão lá na IN 5 2017, como, por exemplo, a exigência de capital circulante líquido nas licitações, que as empresas teriam que comprovar capital circulante líquido 16,66%. Exigência de que a empresa tenha experiência de 3 anos na prestação de serviços terceirizados. Exigência de escritório no local da prestação de serviço. Exigência que a empresa comprovasse a prestação de serviço com 20 empregados. A fiscalização por amostragem, que também veio do Acórdão 1214 de 2013. Então, tudo isso estava nesse relatório do grupo de trabalho, em 2010. E aí nós, lá na administração do TCU, já em 2010, nós passamos a adotar isso lá internamente, todas essas exigências de habilitação na licitação. Tá? Isso sem norma nenhuma, por enquanto, era só um relatório de um grupo de trabalho. Então, a gente sofreu muita resistência por conta disso, né? Empresas questionavam, entravam com recurso, impugnação, entravam com representação no TCU. Normalmente, as empresas entravam em representação no TCU contra algum tópico alguma exigência específica dessa, como, por exemplo, experiência de 3 anos. Aí ele entrava com a representação contra essa exigência de 3 anos. Até que, em 2013, uma secretaria do TCU, que não existe mais hoje, que é a Adiplan, ela entrou com a representação no TCU para que o plenário do TCU se manifestasse sobre todas as conclusões desse grupo de trabalho. E aí foi o que foi feito por meio deste Acórdão 1214 de 2013, que concordou com todas essas exigências e, além de concordar, fez mais. Determinou ao Ministério do Planejamento que inserisse na IN 2 de 2008, à época, a instrução normativa que regulamentava a prestação de serviço, incluísse todas essas exigências na IN 2 de 2008. E foi feito isso por meio da IN 6 de 2013, dezembro de 2013. Então, desde 2013, constava isso na IN 2 de 2008, e depois foi trazido para a IN 5 de 2017 com algumas pequenas mudanças, né? Mas, como eu disse, a gente utiliza isso lá desde 2010. E aí, nesse relatório do grupo de trabalho, consta lá que, entre 2007 e 2009, nós tivemos 16 contratos rescindidos na administração do TCU por inexecução contratual, porque a empresa não conseguiu cumprir o contrato, né? 16 contratos em 3 anos, 2007, 2008 e 2009.
E aí, em 2010, nós começamos a aplicar essas novas exigências, e aí nós fizemos um levantamento lá que, entre 2010 e 2015, foram 6 anos, portanto, o dobro do tempo anterior. Vocês sabem quantos contratos tivemos rescindidos lá, nesse período? Quem sabe? Nenhum, exatamente, 0. Não tivemos mais contrato rescindido entre 2010 e 2015. Quer dizer, isso aí realmente resolveu o problema que se propôs a resolver. É claro que tem outras coisas, outras variáveis que a gente deve considerar aí, por exemplo, o momento econômico do país, né? Que nessa época aí melhorou bastante. Tanto é que em 2016, 2017, nós já tivemos contratos rescindidos mesmo com essas exigências todas, né? Mas também não foram essa quantidade, não foi essa quantidade que era antes, foi 1 ou 2 ali, né? Mas, de qualquer maneira, foi uma evolução muito grande. E o que a gente levantou também é que, além de você... porque você tem que alcançar um equilíbrio aí entre restrição, né, entre você selecionar uma empresa capaz de executar o serviço e a competitividade, que tem que ser preservada também, né? E a gente levantou que, na verdade, essa competitividade também se manteve. Como é que a gente verifica isso? Pela quantidade de empresas que participaram da licitação, pelo preço que não se elevou demasiadamente, né? Então, você manteve a competitividade, mas começou a selecionar empresas mais capazes. Tá? Outro antecedente importante aqui seria a portaria do Ministério do Planejamento, 409/2016, que trata também de regras na contratação de serviços, principalmente garantia aos trabalhadores terceirizados. Então, por que foi criada a IN5 2017? Por causa disso tudo aqui, e principalmente porque a IN2 de 2008, ela já veio sendo muito alterada. Né? Ela foi alterada pela IN3 de 2009 e pela IN6 de 2013, que é essa derivada do Acórdão 1214 do TCU. Então, ela já estava desconfigurada, né? Então precisava dar uma organizada nela. E, além disso, trazer outras coisas importantes também, como um foco maior no planejamento da contratação, que é o que a IN5 2017 traz como principal característica essa, o foco no planejamento da contratação. Tá? Porque se verifica que a maior parte dos problemas que ocorrem na contratação vem de um planejamento deficiente, de um planejamento mal feito. Não é uma falha lá na execução, é uma falha já do planejamento. Então, verifica-se essa necessidade de se reforçar essa fase de planejamento para você alcançar uma contratação melhor, mais eficiente. Tá? Então, a IN5, ela traz aqui, nós vamos trazer aqui, de termos gerais aqui da IN5, né, ela traz essas 3 etapas da contratação aqui: planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Cada fase dessa aí tem que observar critérios e práticas de sustentabilidade e alinhamento com o planejamento estratégico do órgão, se houver, né? E o detalhamento de cada fase dessa vai depender da análise de risco que você vai fazer de cada etapa dessa. Então, é importante também, nós vamos ver agora aqui a seguir, as etapas do planejamento aqui, conforme a IN5. Então, nós temos essas 3 etapas mais bem definidas, que não tinha isso na IN2 de 2008. Tá? Isso, como eu disse, que a IN5 ela é muito baseada na IN4 2014 TI, isso aqui veio da IN4 2014, que trazia essas 3 etapas aqui da contratação. Dentro disso daí, nós vamos começar aqui pelo planejamento. Como eu disse, a principal característica da IN5 é o reforço dessa etapa de planejamento da contratação. Quais são as principais diferenças aqui da IN5 para a IN2 de 2008? Primeiro, não havia na IN2 de 2008 um início estabelecido para um marco estabelecido para o início do processo de planejamento. Hoje nós temos o chamado documento de formalização da demanda, que a unidade requisitante deve preencher e enviar ao setor de licitações, indicando qual é a necessidade que ela tem para resolver ali, qual é o problema que ela tem para resolver, né? Então, a unidade requisitante envia esse documento de formalização da demanda, que é uma coisa que também veio da IN4 2014, que é chamado lá de DOD,
né, documento de oficialização da demanda. Então, isso aqui marca o início do processo de planejamento. Além disso, não havia na IN2 2008 a previsão da formação de equipe de planejamento. E hoje temos isso na IN5, a obrigatoriedade de você formar uma equipe de planejamento multidisciplinar. A IN fala que tem que ter pelo menos uma pessoa da unidade requisitante, porque aí é uma pessoa que conhece aquele objeto ali que você vai licitar, né? E uma pessoa do setor de licitações e contratos, porque é uma pessoa que conhece de licitações, conhece de contratos. Então, você já tem essa equipe multidisciplinar aí formada para conhecer tanto o objeto quanto a parte de licitações, de contratações, né? No mínimo, essas duas pessoas têm que ter nessa equipe, e essa equipe tem que ser formalizada dentro do órgão, tá? Ela pode ser específica tanto para uma licitação ali, específica, ou pode ser, de repente, uma equipe fixa de planejamento da contratação. A IN ressalva isso. Se você tiver uma equipe específica de planejamento de contratações dentro do seu órgão, você pode utilizar essa equipe, não precisaria formar uma equipe específica a cada licitação. Tá? Outra diferença é que a IN2 só previa como documento do planejamento, como artefato do planejamento, somente o termo de referência, ou projeto básico. E hoje nós temos 3 documentos aqui que têm que ser produzidos nesse planejamento, que são os estudos preliminares, gerenciamento de riscos e o termo de referência, ou projeto básico. E aí a gente fala aqui da interação entre as áreas. Que áreas? A área de planejamento da contratação, a área de licitações e contratos e a área requisitante. Na IN2 de 2008 não existia uma interação entre essas áreas. Normalmente, quem fazia o termo de referência era a unidade requisitante e pronto. Agora, com a IN5, tem uma interação entre essas áreas, porque a equipe de planejamento tem que ter pessoas da área de licitações e da área requisitante. Tá? Agora, segundo a IN5, apesar dessas 3 etapas aí do planejamento, a IN5 diz que a equipe de planejamento faz estudos preliminares e gerenciamento de riscos. O TR ou PB continua sendo a unidade requisitante que elabora, com base nesses estudos preliminares e nesse gerenciamento de risco. Tá? Então, aqui nós temos um fluxograma aqui, ó, o setor requisitante, ele elabora documento de formalização da demanda, ele envia esse documento de formalização da demanda ao setor de licitações. O setor de licitações, aquele verdinho lá, já é a atribuição do setor de licitações aqui, ele recebe esse documento de formalização da demanda, indica o servidor do setor para compor a equipe de planejamento da contratação. Nesse documento de formalização da demanda, a unidade requisitante também já indica qual é a pessoa que vai compor a equipe de planejamento. Tá? Além disso, uma coisa que o TCU sempre falou, que esse documento de formalização da demanda já pode indicar o fiscal do contrato para participar do planejamento da contratação desde o início. Como eu disse, é uma coisa que o TCU sempre determinou que o fiscal participasse do planejamento desde o começo. Tá? E não chegar depois com o contrato já assinado, o cara descobrir lá, você é fiscal do contrato agora, tá? Aí o cara não sabe nem que contrato que é, né? Então ele já deve participar isso aí desde o começo. A IN agora trouxe isso daí mais claramente. Tá? E aí, setor de licitações tem que cientificar expressamente os indicados que vão compor essa equipe de planejamento. Não só a equipe de planejamento, como também a coisa que a IN trouxe, de você cientificar expressamente as pessoas que vão compor a equipe de planejamento e que vão ser fiscais do contrato também. Justamente para acabar com esse negócio que eu falei, do cara descobrir que é fiscal, né, voltou de férias e descobriu que é fiscal de 3 contratos. Né? Ele tem que ser cientificado expressamente, tomar ciência num documento de que é fiscal do contrato. Nós vamos falar mais um pouquinho depois de fiscalização de contrato. E aí vai designar formalmente essa equipe de planejamento. E aí, dentro da equipe da etapa de planejamento, nós temos a primeira fase, primeira etapa, que são os estudos preliminares. Né? O que são os estudos preliminares? Também tinha isso aí na IN4 2014 como estudos técnicos preliminares, ETP. Né? Aqui é EP, estudos preliminares. O que são isso aqui, na verdade? Isso aqui não é uma criação da IN5, nem da IN4 2014.
Os estudos preliminares já estão previstos na Lei 8666. A Lei 8666, quando fala de projeto básico, fala que o projeto básico tem que ser elaborado com base na indicação dos estudos técnicos preliminares. Então, apesar de... Eu sei que ninguém fazia estudos preliminares antes da IN5, né? Praticamente ninguém, mas já era coisa que era determinada na Lei 8666. E o TCU sempre bateu nisso também, da necessidade de se elaborar estudos preliminares antes da contratação. Agora, o que são esses estudos preliminares? Nós temos uma coisa assim, que é até óbvia, que a solução ela vem depois da necessidade, né? Primeiro você tem a necessidade, você tem o problema, depois você tem a solução para resolver aquele problema. Só que, muitas vezes, se parte direto da solução, né? Por exemplo, você pode pensar, qual é o meu problema? Eu preciso comprar veículos, preciso comprar viaturas. Isso aí é a sua necessidade? Não, isso aí já é a solução que você está dando para a sua necessidade, para o seu problema. Qual é o seu problema? Seu problema é atender a necessidade de transporte de pessoas. Agora, de que forma você vai fazer isso? Existem várias formas para você atender essa necessidade. Por exemplo, transporte. Você pode fazer uma contratação de táxi, você pode comprar o veículo e usar servidor para dirigir, você pode comprar o veículo e contratar via terceirização motorista para conduzir, você pode fazer uma contratação de motorista com o veículo, você pode alugar veículo, você tem várias soluções disponíveis para isso. Mesma coisa que no exemplo, digitalização, você pode comprar equipamento e contratar terceirizado, você pode contratar já o serviço de digitalização com o pessoal, com os funcionários terceirizados, você pode usar servidor para operar a máquina que você compra. Você tem várias soluções disponíveis. Então, os estudos preliminares eles servem para você estudar o problema que você tem, qual a necessidade que a administração tem e quais as soluções disponíveis no mercado para esse problema. E com base nessas soluções, com base em critérios técnicos e econômicos, porque nos estudos preliminares já tem que ter uma pesquisa de preço preliminar de cada solução dessa. Não quer dizer que você vai contratar o mais barato, né? Pode ser que o mais barato não te atenda, mas o critério econômico também tem que ser observado. Então, você vai decidir com base em critérios técnicos e econômicos qual é a solução que melhor se adequa ao seu problema. Tá? Isso é fundamental que seja feito, porque muitas vezes se parte direto da solução, muitas vezes para a solução, muitas vezes não é a solução mais adequada, mas como não se parou para pensar quais seriam as soluções possíveis, disponíveis, né, e avaliar cada uma delas, você acaba contratando a solução que não te atende. Né? Então, estudos preliminares, o objetivo é esse. Tá? Tem vários outros detalhes aí que são envolvidos nos estudos preliminares, mas, de maneira geral, seria isso daí, para você estudar a necessidade e as soluções possíveis e escolher uma delas que depois vai ser melhor detalhada no termo de referência ou projeto básico. Tá? E aí, depois dos estudos preliminares, nós temos o gerenciamento de risco. Né? E aí, o que seria esse gerenciamento de risco? Primeiro, o que é risco? Risco é a probabilidade de alguma coisa dar errada na sua contratação, né? Especificamente para esse objeto aqui de contratação. Então, é tudo que você tem que pensar que pode dar errado na sua contratação e já imaginar soluções para esses problemas que podem acontecer. Muitas vezes as pessoas se assustam, mas agora eu tenho que fazer isso aí, é um trabalho a mais que eu tenho que fazer. Na verdade, não é um trabalho a mais. É simplesmente uma mudança de pensamento, de você já construir todas as etapas aqui da contratação pensando no que pode dar errado, e isso vai te poupar problema no futuro. Problema e custo. Né? Quanto mais você pensar antes isso, já propor a solução para aquilo ali, que chamar de controles internos para esses riscos, você vai minimizar o impacto deles ou a probabilidade de que ocorram. Tá? E aí a N5 traz aqui, no artigo 25,
quais são os processos, como é que é esse procedimento de gerenciamento de risco. Primeiro, você tem que identificar os riscos da sua contratação. Esses riscos têm que envolver todas as etapas da contratação: planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Então, você tem que identificar os riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação. Identificados esses riscos, você vai avaliar quanto à probabilidade e impacto. Qual é a probabilidade de que ele ocorra? É pequeno, é médio, é grande? Se ele ocorrer, qual vai ser o impacto disso no meu contrato? E aí, de acordo com essa avaliação, você vai propor tratamento para esses riscos, que são os controles internos que você vai prever. Tá? Por exemplo, você tem um risco de fazer uma pesquisa de preço mal feita. Você vai já pensar nisso e propor uma solução. Primeiro você vai avaliar esse risco, qual é a probabilidade de ocorrer, qual é o impacto se ele ocorrer, e propor uma solução para ele. Por exemplo, capacitar os servidores que trabalham com pesquisa de preço. Tá? Isso é um tratamento de risco, é um controle interno que você vai prever para minimizar esse risco. Tá? Além disso, você pode prever ações de contingência, que são ações que você prevê se o risco acontecer, o que você vai fazer para diminuir agora o impacto, né? Que a probabilidade não tem mais como, porque já aconteceu. E, além disso, a definição dos responsáveis por cada risco, é o dono do risco. Você tem que definir isso no mapa de risco, que é o documento que materializa esse gerenciamento de risco, quem vai ser o responsável por cada risco identificado aí. Isso foi uma boa novidade da IN5. Tá? Também já existia essa análise de risco na IN4 2014 e também acordos do TCU sempre determinaram que os órgãos fizessem esse gerenciamento de risco para minimizar esses problemas que possam ocorrer durante a execução do contrato. Aqui tem um exemplo do mapa de risco da IN5. Nesse modelo, tem aqui os níveis de probabilidade, baixo, médio, alto, que você vai classificar cada risco, né? E o impacto também, baixo, médio, alto. Isso aqui no mínimo, tá? Essa escala aqui com três avaliações. Normalmente a doutrina considera 5 níveis aqui, tá? Seria muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Mas a IN, no modelo da IN, estão lá 3 níveis. Você coloca o dano, que é o risco em si, a ação preventiva, que é o tratamento, o controle interno que você vai prever, e uma ação de contingência, se o risco acontecer, o que você vai fazer. Esse mapa de risco tem que ser elaborado ao final dos estudos preliminares, né? Você tem a primeira etapa do planejamento, estudos preliminares, e a segunda, o gerenciamento de risco. Só que ele é um processo dinâmico. Gerenciamento de risco não é uma coisa que você faz uma vez ali e acabou. O gerenciamento de risco é um processo dinâmico que tem que ser sempre revisto. Porque muitas vezes determinado risco que você previu uma determinada probabilidade para aquele risco. Pode ser que durante a execução do contrato você verifique que aquele risco é maior ou menor, ou determinado risco que você não previu, você quer incluir lá. Né? Então, você faz esse mapa de risco ao final dos estudos preliminares e você pode rever ele ao final da elaboração do TR, após a fase de seleção do fornecedor e durante a gestão do contrato também. Então, como eu disse, é um processo dinâmico que tem que ser sempre atualizado. Tá? Não é simplesmente você elaborar o mapa de risco e deixar lá na contratação durante 5 anos parado lá. Isso tem que ser gerenciado. Tá? Aí, depois de estudos preliminares e gerenciamento de riscos, temos o termo de referência, a elaboração do termo de referência. E aqui nós temos elaborar estudos preliminares de gerenciamento de risco, que é a competência da equipe de planejamento, e depois nós vamos para que o setor de licitações, que vai validar os estudos preliminares de gerenciamento de risco, vai enviar esses... Desculpa, que é a própria equipe de planejamento. Enviar estudos preliminares de gerenciamento de riscos ao setor de licitação, e o setor de licitação vai analisar e estabelecer o prazo para envio do TR ao PB. Como eu disse, quem vai fazer o TR ao PB, segundo a IN5, é a unidade requisitante do serviço. Tá? Então, aqui, vai elaborar o TR ao PB, a unidade requisitante, e enviar o termo de referência, ou projeto básico, ao setor de licitação, porque aí vai começar a fase de
seleção do fornecedor. Tá? Acabou a fase de planejamento, com o cumprimento de suas 3 etapas, e começa a fase de seleção do fornecedor, que é a fase do procedimento licitatório em si. Né? Dentro da fase daqui do TR, nós temos uma novidade aqui da IN5, que são as novas produtividades de limpeza. Né? Que antes da IN2, aqui não sei se dá para ver aí, ó, tem as comparativa aqui da produtividade da IN2 2008, que era fixa, né? E agora a IN5 traz faixas de referência, faixas de produtividade, que dentro dessas faixas aqui você pode usar qualquer valor desses, sem precisar maiores justificativas. Tanto no modelo da IN2 quanto da IN5, você poderia usar a referência, isso aqui é para limpeza, né? A produtividade por metro quadrado por dia, né? Para o funcionário da limpeza. A gente vê aqui que as produtividades referenciais aumentaram muito, né? Da IN2 para a IN5. Isso por quê? Porque você observou que as produtividades da IN2 eram muito baixas. Você gerava um excedente de funcionários contratados para limpeza. Né? A gente verificava isso lá no TCU. Nossa contratação de limpeza com base na IN2, tinha gente demais. Você abriu uma porta, tinha 3 deitados lá, no corredor tinha uns 3 sentados, a copa tinha 5 lá tomando café. Tinha um monte de gente sem fazer nada, né? Porque a produtividade era muito baixa. E eu descobri esses dias, lendo um livro sobre a IN5, da Gabriela Pércio, que essas produtividades aqui foram muito baseadas no contrato nosso lá do TCU. Porque em 2015, nós fizemos um levantamento lá das nossas produtividades reais de limpeza. Como é que a gente fazia isso? Pegava um ambiente, por exemplo, esse aqui, botava um cara, funcionário da limpeza, para limpar isso aqui tudo, e o outro ficava cronometrando lá. Saber quanto tempo demorava para limpar, isso para cada tipo de ambiente. Ficamos meses fazendo isso, para estabelecer a produtividade mais próxima do real possível. E aí o que se constatou é justamente isso, que a produtividade da IN2, que a gente usava antes, eram muito baixas, e agora as produtividades foram muito altas. Então a gente tinha 150 pessoas no nosso contrato de limpeza, baixamos para 99. Foi uma redução de quase 40% no quantitativo de funcionários de limpeza. Isso sem perder qualidade. Pelo contrário, os relatos que a gente tem é que aumentou a qualidade da limpeza. Né? Nas secretarias estaduais do TCU, a gente tinha normalmente 4 funcionários de limpeza, hoje nós temos 2. Reduziu pela metade com base nessas produtividades. E o serviço sendo prestado do mesmo jeito. Até melhor, como eu disse. Então a IN5 baseou-se muito, não só nesse contrato TCU, mas em outras fontes também, para aumentar essas produtividades aqui. Tá? Foi um ganho bem importante da IN5 em relação a isso. E aí, passando essa fase de planejamento, vamos à fase de seleção do fornecedor. Eu vou pontuar aqui só algumas novidades que nós temos aqui, como essas daqui. Por exemplo, em contratos com demo, não se assuste, meu, contrato com demo é contrato com dedicação exclusiva de mão de obra. Tá? Com demo a gente faz, a gente não, né? Tem gente que faz pacto, não é contrato não, é outra coisa. Agora, contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, a IN2, o que ela trazia? Isso que veio do Acórdão 1214 de 2013, que eu falei para vocês. Para número de postos inferior a 40, a gente exigia, está lá no Acórdão 1214, e na IN2 estava assim, que a empresa tinha que comprovar a prestação de serviço com 20 empregados. Se você estivesse contratando um posto, tinha que comprovar que a empresa presta serviço com 20, pelo menos. Tá? Isso é ligado àquela exigência outra que eu falei, que é exigência de escritório no local da prestação do serviço. Lá no relatório do grupo de trabalho tem da onde veio esses 20 empregados. É um cálculo que é feito em cima do custo de um escritório no local da prestação do serviço. Para a empresa manter esse custo, ela tem que comprovar que ela tem 20 empregados terceirizados. Só que hoje, com a IN5, mudou isso daqui. Eu não sei porquê, mas o planejamento resolveu mudar isso daqui para a empresa comprovar que executou o contrato com número equivalente. Então, se você está contratando 1, ela tem que comprovar 1. Se você está contratando 30, ela tem que comprovar 30, até 40. Né? Acima de 40, ela tem que comprovar 50%.
isso aí está igual era na IN 2 de 2008. Além disso, tem como novidade aqui o limite da garantia. A garantia prevista lá no artigo 56 da Lei 866, ela é até 5% do valor do contrato. Só que a IN5 determina que, para contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, a garantia vai ser de 5%, não vai ser de até 5%, vai ser de 5%, porém, limitada a 2 meses do custo da folha de pagamento dos empregados vinculados à prestação do serviço. Isso é uma coisa que veio da portaria do Ministério do Planejamento 409, 2016, que eu coloquei ali como antecedente normativo. Então, agora tem esse limite para a exigência de garantia, limitada a 2 meses do custo da folha de pagamento dos empregados que estão vinculados à prestação do serviço. Além disso, outra novidade foi a figura do credenciamento. O que é o credenciamento? É considerado uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Quando você não precisa selecionar uma empresa só, uma pessoa só. Você quer selecionar o máximo possível, né? É muito utilizado, por exemplo, para serviço de saúde, quando o órgão quer contratar consultórios de saúde para atender os servidores. Ele não quer escolher só 1 ou 2, ele quer o máximo possível para os servidores escolherem qual é o consultório que ele vai ser atendido, né? O credenciamento ele já era aceito na doutrina, na jurisprudência do TCU há muito tempo, porém não existia nenhuma norma que tratasse dele, né? E agora está expresso lá na IN 5 de 2017 essa figura do credenciamento. E aí agora na etapa de gestão do contrato, nós temos aqui essas figuras aqui, os atores da gestão do contrato, né? E aí muita gente olha isso aqui e se assusta. Meu Deus, tem que ter esse bando de gente aqui para fiscalizar o contrato, como é que eu vou fazer, né? Só que assim, cada um tem uma função específica e cada um é para uma situação específica. Nós temos, por exemplo, o gestor do contrato, ele é, segundo a IN, o cara que vai coordenar essa fiscalização toda aí. E também ele vai dispor, não quer dizer que ele vai decidir, mas que vai ter que passar por ele todas as alterações de contrato, como alteração de contrato mesmo, prorrogação, rescisão contratual, aplicação de penalidade, tudo tem que passar para o gestor para ele se manifestar sobre isso. E nós temos a figura dos fiscais aqui, fiscal administrativo, fiscal técnico, setorial e público usuário. O fiscal técnico é um cara que tem que ter, é o cara que vai fiscalizar em loco lá a prestação do serviço. Isso aí, todo contrato de serviço tem que ter um fiscal técnico mesmo. Fiscal administrativo é somente para contratos com o demo, que a gente viu aqui, contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Ele vai analisar a parte da documentação, da regularidade trabalhista, previdenciária com FGTS, tá? Somente para contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Fiscal setorial é quando você tem um contrato sendo prestado em vários locais diferentes, em unidades desconcentradas do mesmo órgão, como fala a IN5. Tá? Por quê? Porque a fiscalização tem que ser em loco. Não existe fiscalização à distância. Eu dei um curso uma vez que a pessoa falou que ela era do Ministério da Saúde e ela era fiscal de distribuição de medicamento para o Brasil inteiro. Então, como é que ela vai fiscalizar um negócio que é entregue lá no Amazonas, né? Tem que ter um fiscal lá, setorial, para verificar isso. Tá? E a fiscalização pelo público usuário é por meio de uma pesquisa de satisfação, quando cabível, né? Se você puder estabelecer isso aí, agora, não é um fiscal, exatamente, é uma fiscalização por meio de uma pesquisa que você vai avaliar, o público usuário daquele serviço vai avaliar a qualidade do serviço. Isso é muito utilizado em IMR, que nós vamos ver agora, instrumento de medição de resultado, para influir, inclusive, no pagamento da empresa contratada. Se a avaliação for ruim, isso pode impactar no pagamento da empresa. Tá? Então, na verdade, não tem assim um bando de gente. Tá? Você tem que ter, no limite, o gestor e o fiscal. Pode até se admite que fiscal técnico e administrativo seja uma pessoa só. Se você tiver, né, sem pessoal. Esse negócio de segregação de funções é uma coisa linda, assim, na teoria, né? É maravilhoso. Só que na prática, quando você tem uma pessoa só para fazer o negócio, vai ter que fazer, né?
O negócio é justificar e fazer, não pode também é deixar de fazer. Então, seria, o mínimo do mínimo seria o gestor e um fiscal, que poderia ser o técnico administrativo. Agora, o ideal seria essa configuração aqui. E aí, nessa questão de fiscalização, a gente tem muitas coisas que a IN trouxe também, como, por exemplo, esse que eu falei, que o fiscal tem que ser cientificado expressamente da sua designação como fiscal. O fiscal não pode recusar, é uma coisa que está expressa na IN5, mas que já vinham também de acordo do TCU, que o fiscal não pode recusar esse encargo de fiscal. Por quê? Porque não existe o cargo de fiscal do contrato. Qualquer servidor pode ser fiscal de contrato. Não existe uma carreira específica. Então, ele não pode recusar, e não é uma ordem manifestamente ilegal, conforme consta na Lei 8.112, que o servidor pode recusar. Então, nesse caso, ele não pode recusar. O que ele pode fazer, que está na IN5, e também já tinha em acordo do TCU, se ele se sentir incapaz, ele solicitar capacitação e documentar isso, claramente, né? Inclusive, a IN5 ela prevê o seguinte: o fiscal que não se sente capaz solicita treinamento, a autoridade que está nomeando, a autoridade superior, só tem duas opções. Ou nomeia outra pessoa, ou prover a capacitação para o servidor. Se ele não fizer nenhuma dessas duas opções, a responsabilidade é dele por qualquer problema que venha acontecer durante a execução do contrato. Tá? Mas isso já era previsto na jurisprudência, e hoje está expresso na IN5 aqui. Tá? E a autoridade superior, quando nomear o fiscal, ele vai ter que verificar a compatibilidade com as atribuições do cargo, a capacidade do servidor, a quantidade de contratos de que ele já é fiscal. Não que exista um limite para isso, mas a autoridade superior competente para nomear ele vai ter que avaliar. Se ele já tem muito contrato, vamos tentar dar para outra pessoa, né? Agora, se mesmo assim a autoridade, se já tiver 45 contratos, a autoridade quiser te dar mais um, você vai ficar com 46. Não vai ter muito o que argumentar, a não ser que você se sinta incapacitado para isso, né? Tá certo? E aí, finalizamos esse panorama aí da IN5. Ó, já falei 40 e tantos minutos aqui. Ano que vem precisa de 2 horas, viu? Produção, por favor. E aí vamos entrar aqui no instrumento de medição de resultados. O que é o instrumento de medição de resultado? É o que eu falei para vocês, que é o antigo acordo de nível de serviço, que estava previsto na IN2 de 2008. Né? O que é o acordo de nível de serviço? Um motivo que mudou esse nome de acordo de nível de serviço é porque não é propriamente um acordo. É uma coisa que a administração coloca lá no contrato e o contratado aceita ou não aceita. Né? Então, não é propriamente um acordo. Já houve acordos do tribunal que recomendaram que se chamasse de níveis mínimos de serviço exigido, ou níveis mínimos de serviço, né, justamente por não se configurar um acordo. Mas antes da gente falar aqui do IMR, nós vamos entrar na figura nessa questão aqui de pagamento por hora e pagamento por resultado. Vem desde lá do decreto 2271 de 97 a preferência, quase uma obrigação, de você contratar por resultado. Tá? E não contratar por hora ou por posto de trabalho. Hoje na IN5 está isso também. Tá? Às vezes a gente acha até que a regra é contratar posto de trabalho, mas não é. Isso é exceção que tem que ser justificada sempre. A regra é você contratar por resultado. Para que isso? Por quê? Para evitar o que o TCU chamou já em vários acordos de paradoxo lucro-incompetência. Quando você paga por hora, quanto mais horas a empresa demorar, isto é, quanto mais incompetente ela for, maior vai ser o lucro dela. Né? Isso vale também para a contratação por posto de trabalho, porque você acaba pagando pela ociosidade daquele posto. Né? Num curso também, uma aluna me falou que ela tinha um contrato no órgão dela lá, tinha um contrato de pintor, né, mão de obra de pintor, e tinha outro contrato com as tintas. E esse contrato das tintas acabou o saldo lá, não tinha mais como comprar tinta, mas continuava pagando o pintor no outro contrato. Né? Justamente isso, você paga pela ociosidade daquele posto. Se você contratasse por resultado, como é que você contrata por resultado? Tem um livro do ministro Augusto Sherman, do TCU, sobre a IN4 2014, de TI,
mas que se aplica também para qualquer tipo de serviço, que ele diz que tem duas formas de você contratar por resultado. Primeiro, é você estabelecer uma métrica, uma unidade de medida. Por exemplo, pagamento por metro quadrado para limpeza, pagamento por quilômetro rodado, serviço de transporte, etc. E a outra forma de você pagar por resultado é quando não é possível você estabelecer uma métrica, é você, mesmo que você estiver contratando por posto, você estabelecer um instrumento de medição de resultado ou acordo de nível de serviço. Que aí você vincula o pagamento daquele posto ao atendimento de um nível de qualidade que foi previsto lá no contrato. Se ele não alcançar aquele nível de qualidade, você não vai pagar 100% do que era previsto. Você vai pagar 95%, vai pagar 90%, conforme tiver previsto lá no IMR. Tá certo? Então, nesse exemplo que eu falei das tintas, se você tivesse feito uma contratação por metro quadrado de parede pintada, por exemplo, você resolvia esse problema. Você pagava somente se o cara pintasse parede. Se não pintou, não vai receber. Né? Para evitar esse tipo de problema, que a regra é o pagamento por resultado. E aí nós temos o IMR, aqui a definição aqui da IN5, que é mecanismo que definem bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis. Isto é, você tem que estabelecer indicadores objetivos para você avaliar o nível da qualidade de serviço que você deseja naquela contratação. Aqui, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. As adequações de pagamento são os descontos que você vai fazer no pagamento se ele não alcançar aquele nível de qualidade que está previsto. Tá? Nós temos aqui, primeiro, 5 passos para a gente estabelecer um IMR. Quais são? Primeiro, definir as atividades críticas, diferenciar as atividades críticas das secundárias. A gente vai estabelecer esses indicadores somente para as atividades críticas, as mais importantes do contrato, mais relevantes. Segundo, você vai estabelecer indicadores para essas atividades. Por exemplo, contrato de limpeza. Você vai medir o resultado do serviço de limpeza. Né? Quais são as atividades críticas? Você vai, por exemplo, dar mais importância para a limpeza de banheiro, limpeza de copa, esse tipo de coisa. E você vai estabelecer indicadores para essas atividades. O que é uma área limpa para você? Nós temos nosso contrato de limpeza lá, é difícil, mas a gente tenta estabelecer indicadores que eles têm que ser objetivos para você medir se a área está limpa ou não. Então, a gente tem lá indicadores, por exemplo, sujeira visível a 1,5 metro de distância. Então, na avaliação lá da comissão de avaliação, o cara vai lá com a trena e bota lá, está 1,5 metro, dá para ver, não dá? Água empoçada em mais de 1/3 da pia. Lixeira transbordando. Tudo isso é critério objetivo. E a gente tira a foto, bota no processo para compor o IMR, compor a adequação de pagamento da empresa. Terceiro, você vai definir uma meta de resultado. Vai ficar isso mais claro aqui no exemplo que nós temos no modelo da IN5. Nós vamos definir uma meta. Se o cara atingir aquela meta, você paga 100%. Tá? Agora, se não atingir a meta, aí você tem uma faixa tolerável com as respectivas adequações de pagamento. Abaixo dessa faixa tolerável, você já entra em aplicação de penalidade, já entra em sanção. E qual é a grande vantagem do IMR? Conforme nós vamos ver aqui, o IMR, essas adequações de pagamento não são consideradas penalidades. E qual é a vantagem disso? Penalidade, você tem que ter um processo administrativo, contraditório, ampla defesa, é um processo moroso. Muitas vezes termina o contrato e você não conseguiu aplicar aquela penalidade. O IMR, ele é mês a mês. Fechou o mês, você vai verificar o nível de qualidade na prestação do serviço e vai fazer a respectiva adequação de pagamento. Então, a cada mês, você faz isso. Então, é um processo muito mais célere, mais eficiente para você exigir qualidade na prestação do serviço. Muito mais eficiente do que a aplicação de penalidade. Tá? E já está previsto isso no contrato, já é aceito pela jurisprudência do TCU, que isso não é penalidade. É claro que você tem que dar uma oportunidade para a empresa justificar determinada situação. Né?
Às vezes, alguma coisa que fora do controle dele que aconteceu, ele tem que justificar ali. Mas é um prazo que você dá de 2 dias para ele justificar e acabou. Não é um processo de contraditório e ampla defesa, que você vai dar prazo para a defesa de 5 dias úteis e tem recurso, nada disso, né? É um negócio muito mais célere. E aí nós temos aqui o modelo da IN5, que a gente vê exatamente essas etapas aqui. Ó. Prazo de atendimento de demandas por meio de OS. Então, a gente estabeleceu aqui uma meta de 24 horas. E aí, se a empresa conseguir... E aí tem um indicador aqui, que tem um mecanismo de cálculo para você verificar. Número de horas no atendimento dividido por 24. O indicador é esse X. Então, se o X, como está aqui, ó, faixa de ajuste no pagamento. Se esse X for até 1, quer dizer, a empresa demorou até 24 horas para atender a OS, ela atingiu a meta que você tem de 24 horas. Então, você vai pagar 100% do valor da OS. Né? Agora, se ele não atingir a meta, você tem as faixas aceitáveis aqui, as faixas toleráveis. No caso aqui, ele colocou de 1 a 1,5, quer dizer, se ele demorar de 24 a 36 horas. Aqui já tem um errinho aqui, porque aqui tem um 1 e aqui também tem 1, né? Então, vai entrar onde se ele demorar 24 horas? Entra no primeiro, entra no segundo, né? Mas isso aí é uma falha que tem aqui no modelo da IN. Teria que ser maior do que 1 até 1,5. Né? Então, se ele demorar mais de 24 horas até 36, ele não atingiu a meta, mas ainda está dentro de uma faixa que você considera aceitável. Então, você vai pagar somente 90% do valor da OS. Se ele demorar mais de 36 até 48 horas, aí você já vai pagar somente 80% do valor da OS. E se ele demorar mais de 48 horas, aí já entra em aplicação de penalidade. Aí já sai do IMR e já vira sanção. Aí realmente é sanção mesmo, com contraditório com ampla defesa. Tá? Então, o principal de IMR é que isso aqui, não confundir o ajuste de pagamento, adequação de pagamento com aplicação de penalidade. No ajuste de pagamento, a contratada recebe a remuneração pelo serviço que foi efetivamente prestado. E na aplicação de multa, de penalidade, aí ela está sujeita à sanção por descumprimento lá da faixa tolerável. Ficou abaixo da faixa tolerável do IMR. Tá certo? E aí, como eu disse, é processo de contraditório, ampla defesa, etc. Então, o principal é isso aqui. O que a maioria das pessoas confunde no IMR é isso aqui. Confunde o IMR com aplicação de penalidade. A adequação de pagamento não é aplicação de penalidade. Eu já pesquisei vários IMRs na administração pública, aproximadamente 40% deles têm esse erro. Eles chamam, em vez de chamar de adequação de pagamento, eles chamam de multa. E aí, o nome que a gente dá, muitas vezes, não faz muita diferença. Mas, para esse caso, faz. Se você está chamando de multa, vai virar multa. Você vai ter que dar contraditório e ampla defesa, porque essa questão de ampla defesa ela é muito séria. E tem que ser observado isso. Mesmo caso de quando você está aplicando penalidade, você vai dar a notificação inicial lá para o contratado e você fala que está advertindo o contratado. Ah, estou advertindo essa empresa. Isso aí já é causa de anular a aplicação da sanção. Por quê? A advertência é uma sanção prevista na Lei 8.666, artigo 87, inciso 1. Está lá a advertência. Então, está caracterizando aí que você está advertindo a empresa antes de dar a defesa, que a ampla defesa tem que ser prévia. Então, já houve caso de anulação da sanção na justiça por conta disso. Aqui é a mesma coisa. Se você chamou de multa, você não vai poder simplesmente descontar na fatura. Você vai ter que abrir um processo administrativo contraditório, ampla defesa, com aqueles prazos todos. Entendeu? Então, o grande erro está aí. Está aqui. Esse aqui é um exemplo de acordo do TCU que fala que essas adequações do pagamento não são penalidades. Tá? Então, não precisa ter todo esse processo burocrático. Aqui eu tenho uma questão interessante, que é o IMR pode ser alterado durante a vigência do contrato. Tinha um acordo do TCU de 2009 que dizia que não era cabível essa alteração do IMR durante a vigência do contrato. Porém, teve outro em 2010, aqui, o 717 de 2010, que possibilita essa alteração do contrato aqui, se você prevê já no edital essa alteração, essa possibilidade de alteração para ajuste, né? Desde que esteja previsto no contrato, tecnicamente justificável e não ultrapasse os limites de 25% lá da Lei 8.666, do artigo 65.
e não configurar a descaracterização do objeto licitado. E é interessante que eu dei um curso no STF no começo do ano sobre IMR, e eles, com base nesse curso, eles colocaram isso no edital deles, que nem a gente fazia lá no TCU também. Eu sabia dessa possibilidade de alteração, mas a gente não colocava. E agora nós passamos a colocar também, né? Que você prevê já no edital essa possibilidade de alteração do IMR, né? Que aí você pode alterar ele durante o contrato, porque muitas vezes é difícil você prever, principalmente se for um objeto novo, você já prevê com exatidão ali o IMR, a meta, as faixas de adequação de pagamento, é bem complicado. Você só consegue observar isso durante a execução do contrato mesmo. Outra coisa importante, além dessa questão de confundir IMR com multa, é de você relacionar somente indicadores de meios. Porque o IMR é o quê? Instrumento de medição de resultado. Ele tem que medir o resultado da contratação. Então, não é adequado, que o TCU considerou nesse acordo aqui, não é adequado, por exemplo, aqui, você considerar substituição de empregado como indicador do IMR, entrega de documentos, pagamento de salários de empregado no dia. Tudo isso aqui não mede o resultado da contratação. Isso aqui são indicadores de meios. Então, o TCU também não considera adequado você colocar isso aqui como indicador do IMR. Você tem que medir o resultado da contratação. Se é um serviço de limpeza, se a área está limpa ou não. A dificuldade aqui, como esse exemplo aqui, que é um contrato de vigilância. Contrato de vigilância é muito difícil você prever indicadores de resultado. Porque esses indicadores, você não pode, por exemplo, prever a quantidade de ocorrências. Isso é uma coisa que está fora do controle da empresa, né? Então, você não pode prever também. Aí fica meio limitado você prever IMR num contrato de vigilância. E esse aqui é um exemplo desse principal falha contrato em IMR, que é que isso aqui é um IMR, tá? Parece uma tabela de penalidade, porque ele fala que as multas serão aplicadas, etc., para efeito de aplicação de multas, mas é um instrumento de medição de resultados, só que ele chama o tempo todo de multa. Então, isso aqui está equivocado. Isso aqui, se o contratado quiser, pode arrumar a confusão com isso aqui, porque não é adequação de pagamento, é multa, né? Bem, era isso que eu tinha para falar. Como eu disse, estourei o tempo, porque eu sabia que era pouco tempo mesmo. Mas é isso, eu queria agradecer a atenção de vocês aí, tá? Muito obrigado. Professor Márcio Mota, nós temos aqui uma pergunta, sim, acho que temos um tempinho para ela ainda, uma pergunta da Henriette Fortes, Cinesp. E a pergunta é a seguinte: quando o fiscal designado se declara incapaz, cabe ao responsável que o designou capacitado, conforme dito. Né? Aí, depois da introdução, ela coloca: e o terceiro para subsidiá-lo e assisti-lo? Como é que funcionaria a figura do terceiro? E, por fim, somente a capacitação fornecida é capaz de qualificá-lo para desempenhar suas atribuições? Tá ligado. Em relação ao terceiro, essa contratação de terceiro que está prevista lá na Lei 866, né, no artigo 67, ela é recomendada só para contrato muito complexo, muito vultoso, porque é uma outra contratação, né? Para você fazer isso, tem que justificar muito bem essa contratação. Agora, essa contratação de terceiro não tira a responsabilidade do fiscal, né? Então, o fiscal tem que ser capacitado do mesmo jeito, tá? Porque essa contratação é para subsídio, para subsidiar o fiscal, para auxílio à fiscalização. Não é para substituir a fiscalização. Então, o fiscal continua tendo toda a responsabilidade. O TCU já teve várias decisões nesse sentido, que essa contratação de terceiro não tira a responsabilidade do fiscal do contrato. Então, a necessidade da capacitação subsiste da mesma forma. Tá certo? Qual foi a outra mesmo? Somente a capacitação fornecida é capaz de qualificá-lo para desempenhar suas atribuições? Isso é um problema, porque assim, se você faz um curso de gestão e fiscalização de contrato, a princípio você estaria capacitado, né? Mas muitas vezes não está, mesmo tendo feito o curso, né? Então, mesmo tendo feito o curso, você poderia ainda alegar, é possível você alegar ainda, que não está capacitado para executar essa atividade, né? Mas aí já fica mais frágil essa justificativa, né? Porque você já fez o curso, né? Aí realmente eu não sei como é que ficaria
como é que ficariam os órgãos de controle em relação a isso, se veriam isso ainda como uma possibilidade de justificar uma não capacitação após ter feito o curso, né? Fica um pouco complicado. Bem, uma segunda pergunta é do senhor Ari Rodrigues de Abreu, BRB. A pergunta é a seguinte: à luz da IN 5 e da Lei de Licitações, quando o gestor autoriza o parcelamento da garantia contratual a ser constituída, não previsto o parcelamento no edital de credenciamento, está cometendo uma ilegalidade, ferindo os princípios da administração pública? E aí ele dá um exemplo, uma garantia de 50 mil, a constituição dela em 5 parcelas de 10 mil mensais. Contrato assinado e serviços em execução. Olha, a princípio teria que estar previsto sim no edital, né? Mas, assim, como a gente fala, justificando, você consegue quase tudo, né? Justificando tudo dá. Então, dependendo da situação específica, você pode justificar esse parcelamento da garantia. Se o contratado não tinha outra forma de prestar essa garantia, eu acredito que dê para, se tiver justificativa para isso, eu acho que dá para fazer sim, mesmo sem estar previsto, tá?